Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar aí o continente asiático, da perspectiva aí dos aspectos naturais. Nós vamos falar do relevo e da hidrografia da Ásia, né? É um estudo muito parecido, que nós já fizemos no primeiro bimestre, só que com o continente africano. Nesse bimestre nós vamos estudar a Ásia. Esse conteúdo já está na segunda apostila, na apostila do segundo bimestre. Então, vamos conhecer um pouco aí dos aspectos naturais da Ásia. Vamos falar primeiro aí da localização, né? Quando a gente fala da Ásia, a gente tem que situar onde que ela está, né? Nós temos aqui o mapa mundi e a Ásia é essa região aqui, né? Na cor amarela. Então nós vamos falar dessa região. É a região na qual está inserida alguns países que nós ouvimos falar bastante, né? Índia, China, Coreia, Japão, parte da Rússia. A gente observa aqui a linha do Equador, né? Vocês se lembram dela? A linha que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Então a maior parte do continente asiático está no hemisfério norte. Há uma pequena parte do continente asiático no hemisfério sul. Vamos falar aí agora, vamos observar no mapa os oceanos, né, que banham aí o continente. Nós temos o Oceano Glacial Ártico no norte. Ele vou selecionar aqui para vocês observarem o Oceano Glacial Ártico. Ele está aqui ao norte do continente. Temos o Oceano Pacífico no leste e temos o Oceano Índico no sul, aqui no sul do continente, nessa região. Quase todo o continente está no hemisfério norte. Tem cerca de 48 unidades políticas, né, 48 países, e a Ásia ela é unida, né, à Europa, né? Então, o continente asiático ele não é separado da Europa, por exemplo, através de oceano. Ele é a continuação aqui da Europa. A gente observa aqui na região aqui de fronteira. Inclusive, existem países que têm território tanto na Europa quanto na Ásia, como é o caso da Turquia, da Rússia. A Ásia ela é o maior continente do mundo. A sua área é de 44,5 milhões de quilômetros quadrados. É um continente também com uma enorme diversidade de paisagens. Nele, a gente observa regiões desérticas, regiões úmidas, regiões de elevadas altitudes, inclusive o ponto mais alto do planeta está nessa região, e também observamos regiões de planícies, né, com pouca altitude. A gente tem aqui duas imagens que mostram essa diversidade. Temos aqui o deserto da Mongólia, no fundo nós podemos observar regiões de montanhas, né, com neve, e temos aqui, né, o delta do rio Mekong no Vietnã. Temos aqui também, exemplificando ainda essa diversidade de paisagens, o pico do Everest, na cordilheira do Himalaia, né? É o ponto culminante, né, do planeta, a região mais alta aí do mundo. E temos aqui o Mar Cáspio, né, que tem aí 28 metros abaixo do nível do mar, uma região, né, que a gente chama de depressão. Vamos começar a falar então do relevo, né, e da hidrografia do continente. Cada região do continente também tem uma característica específica, então, às vezes, o norte pode ter características de relevo diferente do sul, né? Nós vamos estudar cada uma dessas regiões. A gente pode observar aqui no mapa, vamos olhar aqui a Ásia, relevo e hidrografia. Na cor marrom, nós observamos as regiões com cadeias de montanhas, né? Que são as regiões aqui, então, que tem os picos de maior altitude do continente. Na cor amarela nós temos as regiões de planalto e na cor verde as regiões, né, de planície. E na cor roxa as regiões de depressão aí absoluta. Tem a outra legenda aqui dos picos, né? Vocês podem observar com mais calma aí, com mais atenção na apostila de vocês. Tem a informação, inclusive, da altitude, né, de cada um desses picos. Então, nós vamos dividir o continente asiático em regiões, para a gente começar a falar sobre eles. Vamos falar primeiramente da região norte, essa região aqui, certo?
Há o predomínio aí de planícies, né? É uma região em que se tem a exploração de petróleo e do gás natural. Ela está aí na região do Círculo Polar Ártico. Vamos olhar aqui no mapa onde que fica o Círculo Polar Ártico. Ele é uma linha imaginária também, assim como o Trópico de Câncer, assim como o Trópico do Equador, né? A linha do Equador. Nós vimos no começo da aula a linha do Equador, aqui está ela. Acima da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer e acima do Trópico de Câncer nós temos o Círculo Polar Ártico. Então nós estamos falando aqui dessa região que ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Os rios aí principais dessa região é o rio Obi, Ienisseis e Lena. Né? E são rios que durante a primavera, né, acontece aí o fenômeno da enchente desses rios em razão da alta pluviosidade. Terminando o assunto do norte, vamos falar do sul, né, do continente. O sul ele é a região que tem a mais elevada cadeia montanhosa do mundo, né, que é a do Himalaia, que é onde está o pico do Everest, que nós acabamos de falar sobre ele. Nós temos mais de 40 montanhas com altitude acima de 7.000 metros, então é uma região bem alta, de elevada altitude. O pico do Everest, né, que tem 8.848 metros, ele fica aí na divisa entre o Nepal e a China. E ao sul, né, dessa região aí do Himalaia, existem as planícies, né, e os rios principais é o rio Indo e Ganges, o que favorece, né, a agricultura e a ocupação humana nessa região abaixo aí, da cadeia montanhosa do Himalaia. Temos também nessa região o Planalto do Deccan, onde acontece a exploração de minérios, né, como o ferro e o manganês. Aqui na imagem nós temos uma pequena ilustração de alguns países que compõem aí o sul da Ásia, como a Índia, né, o Nepal, o Butão, tá? Vamos continuar aí, então. Agora nós vamos falar continuando aí falando da região sul, vamos falar um pouco aí da Índia, né, da questão da movimentação das placas tectônicas, um conteúdo que talvez vocês já tenham estudado em anos anteriores, né? Então, há cerca de 85 milhões de anos, a Índia ela estava unida à África e à Antártida, né? Ela moveu-se em direção ao norte, né? E o clímax da colisão da Índia com a Ásia teve início há cerca de 10 milhões de anos, né? E essa colisão da Índia com a Ásia formou aí, né, a cordilheira do Himalaia, né? Nós podemos observar aqui no mapa como que aconteceu essa movimentação. Nós temos aqui os limites continentais atuais, com esse traço contínuo, e o traço em azul nós temos os limites continentais há cerca de 85 milhões, né, de anos. Então a Índia ela foi se movimentando, né, em direção à Ásia. Vamos verificar com maior precisão nessa próxima imagem. Nós temos aqui os limites há 50 milhões de anos, são essa linha tracejada, então nessa área aqui era onde a Índia estava, 50 milhões de anos. Depois, né, há 25 milhões de anos, nessa linha contínua preta, era onde se situava a Índia, e os limites, né, com 10 milhões de anos, nessa linha azul, e os limites atuais, essa linha aqui, uma tonalidade um pouco mais clara que um preto, certo? Então aqui nós podemos observar o movimento, né? Isso se deve em razão da movimentação das placas tectônicas. Aqui nós vamos assistir um vídeo, um pequeno vídeo. Vamos assistir esse vídeo. Através desse vídeo nós podemos verificar aí a movimentação, né, que aconteceu, né, há milhões de anos. Como que eram os continentes, né? Eles eram uma porção de massa só. Aqui está a Índia. Vamos lá.
Pessoal, nós vimos aí essa ilustração de como que era a Pangeia, né, que era o nome dado, né, a união aí dos continentes, né, que não tinha essa separação em continentes que nós temos hoje, era todo uma massa só. Vamos continuar falando aí então do continente asiático, né? Vamos falar agora do Sudeste Asiático. Uma das características são as montanhas, né? Elas são entremeadas aí por vales, né, fluviais, né, de rios, né? Destaques para o rio Mekong. A parte insular do continente, que são as regiões em que se tem ilhas, né? Tem elevações de origem vulcânica, né? A atividade vulcânica também ela está relacionada com a movimentação das placas tectônicas. Essa região ela está inserida no Círculo de Fogo do Pacífico. A gente pode observar aqui nessa imagem, o Círculo de Fogo do Pacífico é essa região, que nós vemos aqui na coloração mais próxima aí de um vermelho, né? É uma região de choque de placas tectônicas de intensa atividade aí de terremotos, né? E o Sudeste Asiático está aqui nessa região. A parte insular do continente asiático é essa região aqui acima da Oceania. No Japão, em 2011, nós tivemos um grande terremoto, na Indonésia em 2018 também. Já vou colocar um vídeo para vocês observarem uma cena do terremoto de 2011 no Japão. E nós temos nessa região também planícies férteis, né? Essas planícies férteis têm também origem aí através das lavas basálticas dos vulcões. Esse é o vídeo em que nós podemos observar a ação de um tsunami no Japão em 2011. O tsunami é um fenômeno que é ocasionado através de um terremoto, né? Aqui nós podemos observar o mapa do Sudeste Asiático, né? Que é a região da qual nós estávamos falando. Essa região aqui, ó, da Indonésia, Filipinas, né? Tailândia, Vietnã. É uma região aí de intensa atividade, né, de terremotos. O Sudeste Asiático ele vai até aqui, né, nessa região próxima da Papua Nova Guiné. Aqui na Papua Nova Guiné nós já observamos que é o continente, né, Oceania. Vamos falar agora do leste asiático, do relevo e da hidrografia do leste asiático. É semelhante ao do sudeste, né, muito parecido. A parte insular, né, também tem elevação vulcânica, onde está situado o Japão. O Japão está nessa área do Círculo de Fogo, né, do Oceano Pacífico. Tem cerca aí de 1.200 abalos sísmicos, né, por ano, né, tremores de terra, né. A parte continental, ela tem fortes contrastes altimétricos, né, nós temos regiões de elevadas altitudes, regiões de baixas altitudes, temos aí a Cordilheira do Himalaia, né, e extensas planícies pluviais. Nós temos aqui o mapa que ilustra o leste asiático, né, observamos aqui Taiwan, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e uma parte aí da China. Pessoal, na próxima aula nós vamos estudar o Oeste e o Sudeste Asiático. Então, por hoje, o nosso conteúdo da aula fica aqui nessas 3 regiões do continente asiático. Continuamos na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo. E qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor do grupo de vocês.